A Bíblia nos alerta a nunca confiar em uma mulher que age desta maneira, pois os lábios de uma mulher imoral destilam mel, e suas palavras são mais suaves que o óleo. Provérbios 5:3. Salomão estava ansioso para alertar seu filho sobre um dos pecados mais comuns da juventude. Um professor de uma igreja batista central uma vez disse que pessoas que cometem pecados sexuais acham que seus problemas estão resolvidos, que essa mulher os entende muito melhor do que suas esposas e que a vida vai melhorar cada vez mais. No entanto, a desobediência às leis de Deus sempre traz tristes consequências, e os pecadores acabam pagando caro por seus breves momentos de prazer. Salomão e muitos outros reis na Bíblia se desviaram do caminho porque não seguiram este conselho. Provérbios 5 é um capítulo excelente que aborda um tema delicado de maneira corajosa e direta. Lemos que os lábios de uma mulher imoral destilam mel. Isso destaca a importância de o filho manter a discrição e o conhecimento, pois uma mulher imoral testaria esses valores. O mel é doce e o óleo é agradável, representando as tentações da imoralidade. Salomão alerta sobre os lábios de uma mulher imoral. Suas palavras são poéticas e poderosas. Os lábios e a boca simbolizam as palavras que uma mulher imoral pode usar para persuadir um homem a fazer o que ela deseja. Quase sempre, o que é dito é o primeiro passo para formar amizades imorais. Isso mostra o quão crucial é para homens e mulheres prestarem atenção ao que dizem e como falam. A mulher imoral também pode estar associada ao que é conhecido como a profissão mais antiga do mundo, a prostituição. Salomão foca na mulher imoral nesta passagem, não porque acredita que os homens são sempre morais, ou que são principalmente as mulheres imorais que seduzem e corrompem homens justos. O autor de Cântico dos Cânticos era sábio e perspicaz demais em questões de romance e sedução para acreditar nisso. Como Salomão escreveu para seu filho, ele percebeu que essa era a maior e mais próxima ameaça moral que ele enfrentaria. Ele poderia ter alertado contra um homem imoral, pois esses princípios de sedução podem ser aplicados tanto a homens quanto a mulheres, dependendo das circunstâncias. Na época de Salomão, algumas mulheres conseguiam atrair e seduzir homens com a doçura do mel e o agrado do óleo. Elas usavam essa habilidade para seu próprio benefício, operando fora do pacto matrimonial. Pode haver algo emocional, material, sensual, romântico ou qualquer outra coisa que possam obter. Um alerta contra essas mulheres era necessário. Talvez os nossos dias sejam ainda piores que os de Salomão. A cultura atual está repleta de imagens de mulheres sedutoras e do uso de sua atração para conquistar coisas que são doces e agradáveis para elas. Provérbios 5:4-7 diz: Mas no fim, ela é amarga como o absinto, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. No início, ela parece agradável e desejável, mas no fim, é amarga como o absinto. É a velha história. O pecado é atraente à primeira vista, mas horrível em retrospecto. O preço de se deitar com ela é enorme. Consciência culpada, remorso, escândalo, doenças venéreas, casamento destruído, esperanças quebradas, distúrbios mentais e outros males. No fim, ela é amarga como o absinto. O mel é doce, mas o absinto é amargo. Na imoralidade, o encanto da doçura se transforma em amargura, e a suavidade agradável do óleo se torna tão afiada quanto uma espada de 2 gumes. É uma mudança do mel para o absinto, da suavidade do óleo para a afiação de uma espada, do caminho da vida para a estrada da morte. A imagem da espada de 2 gumes, literalmente uma espada com mais de uma lâmina, simboliza que um envolvimento com essa mulher traz dor e destruição.
seus pés descem para a morte. O caminho de uma mulher imoral leva à morte. Ela promete trazer vida, mas acaba por tirá-la. Em seguida, lemos que seus caminhos são instáveis. A decisão de atrair outra pessoa para a imoralidade não é tomada por alguém estável, que deseja o melhor para si ou para o seduzido. Aqueles que são levados à imoralidade muitas vezes acreditam que conhecem as intenções do parceiro no pecado, mas Salomão observou e disse: "Você não as conhece." Uma pessoa madura e estável diria: "Se eu realmente amasse essa pessoa, não agiria contra seus interesses e os meus próprios. Vou rejeitar essa imoralidade, porque de fato a amo, e expressarei meu amor apenas de maneiras que honrem a Deus e seu povo. Meu desejo por prazer e aventura não deve dominar minha vida. Por mais que eu ache que algo bom possa resultar disso, não é bom e não trará coisas boas." Provérbios 5:8-14 diz: Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: "Como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade." Salomão não aconselhou seu filho a ficar na presença da mulher imoral e testar sua capacidade de resistir às seduções dela. A melhor defesa era manter distância, nem sequer se aproximar da porta de sua casa. O apóstolo Paulo escreveria muito mais tarde em 2 Timóteo 2:22-23. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Timóteo provavelmente tinha cerca de 35 anos nessa época. Portanto, desejos malignos da juventude não se referem apenas aos desejos típicos de um adolescente, mas incluem todos os desejos impuros que poderiam surgir para um jovem servo do Senhor, tentando desviá-lo do caminho da pureza e da justiça. Timóteo não deve apenas fugir dessas tentações, mas também afastar-se da presença delas. Quanto mais tempo permanecemos na presença de tais tentações ao mal, maior se torna o perigo. Devemos nos afastar não apenas fisicamente, mas também em coração e mente. Precisamos rejeitar as tentações comuns aos nossos dias e nos concentrar nos caminhos do alto. Colossenses 3:1-2 diz: "Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas." Filipenses 4:8 diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O Novo Testamento ecoa esse conselho prático, que pode significar mudanças detalhadas em suas decisões, como mudar de emprego, alterar suas leituras ou romper com certos grupos de amigos. Em sua descrição das consequências da imoralidade, Salomão começa destacando a perda da honra como um dos principais danos. Aqueles que permanecem puros podem manter um verdadeiro senso de honra. A vida é arruinada pelo adultério e pela imoralidade. O comando de Deus para nossos relacionamentos mais próximos e íntimos é que permaneçam no pacto do casamento, não para remover prazer de nossas vidas, mas para enriquecê-las. O adultério custou a muitos homens sua riqueza no mundo moderno. Embora a luxúria e a imoralidade hoje não levem à escravidão, ainda conduzem à pensão alimentícia, apoio para filhos, lares desfeitos, dor, ciúmes,
solidão, noma e doenças venéreas. O jovem sonhava com prazer em uma aventura desenfreada e esperava encontrar alegria. No entanto, quando a luz da verdade finalmente brilhou, ele viu podridão em seus ossos, imundícia em sua carne, dores e tristezas, como consequência inevitável do pecado. Quando sua carne e seu corpo são consumidos, a imoralidade e o comportamento lascivo levam a doenças e ao colapso da saúde. A saúde pode ser destruída pelo estresse de viver uma vida dupla e enganosa. O ponto desses versos é claro. O preço da infidelidade pode ser elevado. Tudo pelo que se trabalhou, posição, poder, prosperidade, pode ser perdido, seja pelos exigentes pedidos da mulher ou pelo clamor da comunidade por restituição. Como odiei a instrução. Há também o pesar do arrependimento e da culpa. O indivíduo destruído se reprocha por não ter obedecido aos pais, aos professores da escola dominical e aos amigos cristãos. Ele poderia ter evitado uma imensidão de sofrimento, mas estava teimoso demais para ser advertido. Um grande custo desse tipo de imoralidade é o arrependimento. Quando vemos quão vazias são as promessas do pecado e quão alto é o preço desses pecados, uma profunda tristeza e arrependimento são respostas lógicas. O pensamento do adúltero que permaneceria quando cometeu seu pecado, ele achava que ninguém descobriria. No entanto, foi revelado devido à sua tolice, traição e falta de autocontrole. Em Provérbios 5:15-19. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Em uma linguagem figurada, Salomão exorta seu filho a buscar todas as suas necessidades com sua própria esposa, vivendo um amor puro e conjugal. De acordo com a Bíblia, este versículo descreve as bênçãos de um relacionamento matrimonial fiel, alcançando a família e amigos, e a água corrente do seu próprio poço. A provisão de Deus para nossas necessidades está no leito conjugal, que é puro diante dele. Em Hebreus 13:4 diz: O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos. Este era o desejo sagrado de Deus para a humanidade antes da entrada do pecado no mundo, e foi instituído por ele para manter os casamentos puros, para garantir que seus casamentos permaneçam sem mácula. Os casados devem cumprir seus votos fielmente. Embora alguns possam estar insatisfeitos com o que Deus proporciona no casamento, essa insatisfação reflete mais sobre eles do que sobre o cônjuge. Negar os prazeres físicos do amor é tolice, mas uma mente mais madura entende que a intimidade justa é também uma grande recompensa. Um verdadeiro relacionamento matrimonial é exclusivo e os filhos desfrutam da segurança de pertencimento. O ensinamento recomenda: alegre-se com a esposa da sua juventude. Salomão aludiu ao plano de Deus para o casamento, mesmo que ele próprio não o tenha seguido. O ideal de Deus para a humanidade é que um homem case com uma esposa na juventude e se alegre com ela por todos os seus dias. As circunstâncias da vida podem levar a diferentes formas de viver isso, mas quando um homem se casa com uma mulher na juventude, o melhor de Deus é que ele se regozije com ela até a morte. Há uma escolha envolvida na exortação a se alegrar com a esposa da juventude. Às vezes, um marido ou uma esposa precisa optar por se alegrar com seu cônjuge. Nossas afeições são muito mais afetadas pelo foco que escolhemos do que as pessoas percebem. Não há dúvida de que Salomão ficou aquém do plano de Deus, de que um homem se case com uma mulher,
e se sinta satisfeito com a esposa da juventude. Salomão escreveu sobre esse ideal no Cântico dos Cânticos, mas nunca o desfrutou plenamente, tendo vivido isso apenas por um breve período. De acordo com Salomão, se um homem não está satisfeito com uma mulher, a esposa de sua juventude, ele não se satisfará com 1000 mulheres. Muitos destruíram suas vidas e prejudicaram as vidas de outros por meio da imoralidade. O caráter se tornou uma questão crucial hoje em dia, especialmente devido à infinidade de líderes nos mundos político, empresarial e religioso que caíram moralmente. Sem dúvida, a guerra espiritual desempenhou um grande papel na falência de dezenas de milhares de pessoas. Líderes devem lembrar que sua influência se estende além de si mesmos. Eles nunca caem no vazio. Também é importante reconhecer que substituir líderes caídos é um processo lento e desafiador. Aqueles que prestam atenção a conselhos sábios e aprendem com a experiência dos outros desenvolvem verdadeira discrição. Nada além da palavra de Deus é uma proteção adequada contra a sedução e ilusão que estão desenfreadas em nossos dias. Obrigado por assistir. Refletir sobre o adultério e evitar erros semelhantes é essencial para não pecar contra Deus. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela. Ele está repleto de insights importantes. Juntos, podemos iluminar mais mentes e enriquecer nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe você e sua família.